Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Graças ao nosso bom Deus, começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho em mais uma sexta-feira. Olha que legal! Hoje, sexta-feira, dia 13 de abril. Espero que tudo esteja bem com você, né? Que apesar, claro, dos desafios que qualquer um de nós passa, cada um na sua realidade, mas que o seu contato com Deus esteja bem. É isso que eu quero dizer sempre, né? Quando eu utilizo essa expressão. E que, claro, que desse contato, meus amigos queridos, você se sinta, como que eu posso dizer assim, muito mais leve, muito mais encorajado a viver essa leveza. Entende? Independente dos desafios que estejam passando. Porque lembre-se, tudo passa. Como dizia minha avó, né? A não ser os poderes de Deus, tudo passa. Meus amigos, hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito especial. Não sei se vocês sabem, mas o mês de abril ele é voltado para prevenção aos maus tratos aos nossos irmãos animais. É um mês em que se fala muito sobre a importância de se valorizar a vida animal em todos os níveis. Bem, do ponto de vista espiritual, nós sabemos da importância do animal no nosso processo evolutivo. Primeiro, que são seres criados por Deus. Só por isso merecem, claro, nosso carinho, nossa gratidão, nossa atenção. Segundo, que eles estão evoluindo assim como eu e você. Acredite você ou não, mas eles evoluem e nós também. Terceiro, que a vida humana na Terra só é possível direta e indiretamente no modelo atual, ainda muito enraizado ao apego material, por causa dos animais. Acho que eu não preciso entrar em detalhes, né? Muito longos. Por exemplo, quantos de nós, infelizmente, ainda se alimenta da carne dos pobres animais? Com certeza, tempo virá e não está muito longe que isso vai ser substituído, né? Nós não vamos precisar mais cometer assassinatos. Porque, desculpe, mas não tem outra expressão, né? Se a gente se alimenta de cadáver, isso é um assassinato. Você mata um outro ser vivo para nutrir seu corpo. Ah, mas é uma necessidade natural. Gente, fala isso quem não conhece de nutrição. Né? Qualquer visita a um bom nutricionista ou nutrólogo vai te mostrar que não tem nada a ver. Há muitas proteínas substitutivas às questões dos animais e tem pessoas vegetarianas e, no caso mais até acima, veganas ao redor do mundo, super saudáveis, que inclusive são muito mais jovens fisicamente do que pessoas que consomem carne. Então, não há porquê essa desculpa. A gente consome carne por comodismo mesmo, não tem outra expressão não. A gente foi acostumado assim, infelizmente a nossa cultura ainda se alimenta dessa ideia, mas é natural, né? A gente vai evoluindo e tempo virá que o incômodo em maltratar um outro ser vai ser maior do que a zona de conforto do prazer físico de se alimentar da carne desse ser. E aí o nosso íntimo, nossa moralidade, se sentindo mais forte e superior, vai encontrar alternativas saudáveis para que a gente possa, com certeza, viver com qualidade, né? Sem precisar sacrificar a vida de nenhum animal. Mas seguindo adiante, além disso, gente, os animais são muito importantes para nós na área da medicina. Na verdade, boa parte das vezes, os medicamentos eles são testados inicialmente em quem? Nos animais, para ver como é que eles reagem. Olha quão importante é a vida animal. Então é um absurdo que um ser humano em sã consciência, e principalmente alguém que se diga cristão, maltrate um animal. Não é? E a gente vê muitas pessoas que rezam de manhã, mas não perdem a oportunidade de jogar uma pedra num animal quando tem essa chance. Pessoas que falam de Deus com os lábios, mas não perdem uma oportunidade de maltratar um animal quando de repente ninguém está olhando. Pessoas que cometem atrocidades gratuitamente contra animais de todos os níveis. Cuidado, meus amigos. Jesus é muito claro com relação a isso. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Cada um colhe o que planta. Muita gente pensa que essa lei é só entre pessoas para pessoas, não tem nada a ver. Tudo que vem de Deus merece respeito e a vida animal é sagrada, assim como a natureza. Então é lógico, né, que um ser humano de bem que está evoluindo e aprende a amar, ele aprende a amar também os animais. Então, é o mínimo que a gente pode fazer, ter, né, bom senso. E para que não pare dúvidas, de maneira alguma, eu estou dizendo aqui que nós devemos tratar os animais, por exemplo, domésticos, como seres humanos. Não, o animal, ele é um animal. Se você for conversar com um veterinário, e tem hoje muitos veterinários especializados na psicologia animal, ele vai mostrar que o animal espera que você o trate como um animal, mas num sentido saudável da expressão, e não num sentido pejorativo, né, como muitas pessoas, infelizmente, o fazem.
Então, respeitar os animais é dever de todo ser que está caminhando para um mundo espiritual superior, né? Que abriga o amor de Deus no seu coração. São muitos os exemplos que eu podia dar aqui, mas o último sobre a importância da vida animal é porque, por causa deles, muitas pessoas não cometem a loucura do suicídio. Muitos de nós vencem depressões. Muitos de nós passam por provações duras, sem dúvida alguma. Nós sabemos da equinoterapia, né, e de tantas outras terapias utilizando animais com crianças excepcionais, por exemplo. Sabemos da recuperação de presos em várias prisões do mundo utilizando o contato direto com animais. Pessoas, muitas vezes, que têm fobia, né, misantropia, têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas, que além do tratamento psicológico, conseguem se relacionar com o animal. Então, o animalzinho querido, gente, ele vira uma ponte entre o coração que está com dificuldade de amar outras almas humanas, mas que pelo menos consegue amar os animais. Então, daqui a pouco, claro, se não for nessa existência, em outra, esse coração vai ampliar e vai amadurecer seu nível de amor. Então, olha a importância do animal entre nós. Imagina quantas pessoas, graças a Deus, deixam de se matar, literalmente falando, porque tem um animal ao lado. Por quê? Porque muitas pessoas hoje no mundo vivem sozinhas, né? Solitárias do ponto de vista físico. Até porque outro dia nós falamos sobre isso. Solidão é diferente de solitude, né? Você pode estar sozinho fisicamente e cheio de Deus. E pode estar rodeado de pessoas e se sentir abandonado. Então o animalzinho traz esse significado. Então, gente, por isso e por muito e muito mais, vamos respeitar os animais. Essa é a mensagem da nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Ilumine sua vida e o seu ser. Você ainda se alimenta da carne animal? Pelo menos ore, agradeça o mínimo de decência que a gente pode ter por aquele animal que deu a vida por nós, não é verdade? Tá tomando um remedinho? Agradeça, que a gente nunca pensa nisso, pelos animais que deram a vida antes, talvez até outras pessoas, né? Para que o medicamento chegasse funcionando e venha sarar o seu corpo, o corpo de uma pessoa que você ama tanto. Lembremos-nos sempre que o amor que nos une deve ser a mola mestra, né, que nos traga consciência de que somos uns ligados direta e indiretamente aos outros. Eu lembro de Chico Xavier aqui, nosso amado Chico, né, amava tantos animais. Francisco de Assis, grande poverelo, um carinho, meus amigos, com os animais. Eu respeito muito os nossos irmãos orientais, tantos companheiros que têm uma tratativa profunda com os animais. E nesse sentido, os nossos irmãos budistas merecem o nosso respeito dobrado, porque poucos, se é que tem alguém, né, que fala tanto e cultiva tanto respeito à vida animal no planeta Terra, quanto esses companheiros, né, que seguem o budismo e que têm uma visão muito clara da importância dos animais em todas as áreas da evolução. Enfim, que Jesus te abençoe nesse dia de hoje. Você tem uma sexta-feira abençoadíssima, não é? Um ótimo final de semana. E se pergunte, você tem tratado bem os animais? Qual é a sua relação com os animais ao seu redor? Eu falo para quem quiser ouvir, quem me conhece sabe, né? Os animais, para mim, tornam a minha vida extremamente especial. Com certeza a minha vida não seria nem de longe o que é, né, se não fosse pelos animaizinhos lindos que a bondade divina permite que eu conviva, que eu já convivi e tenho certeza que eu vou ter oportunidade de conviver. São grandes professores de amor, né, ao meu coração. E eu sei que para muitos de vocês também. Tá bom? Então que Deus te abençoe, luz e paz, ótimo final de semana, já já a gente tá chegando em Patos de Minas, e amanhã tem palestra, aliás várias, né? Aí na região vai ter tratamento espiritual, com certeza vai ser um final de semana muito enriquecedor. Que Deus abençoe todos vocês, aguardo vocês pra gente falar sobre os animais agora no Instagram, hein? insti.ricardomelo, ontem funcionou, nosso bate-papo do Instagram, um monte de gente entrou, vou aguardar vocês mais tarde também para deixar a sua opinião sobre os animais. Fiquem com Deus, meus amigos queridos! E até breve, até muito, muito breve. Tô te esperando no Instagram, hein?